Jesus. Deus tem uma palavra para o teu coração. Seja a boca de Deus nessa noite sobre a vida desse que está do teu lado. Amém? Eu peço que você feche os teus olhos só por um minutinho, não anulando a oração que foi feita, mas por costume, quero fazer uma oração breve. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus. Espírito Santo, essa é a tua igreja, nós somos a tua igreja. Isso nós sabemos, Senhor, que as tuas manifestações, ó Pai, só acontecem nesse lugar porque nós carregamos a tua glória. O Senhor nos escolheu como habitação. O Senhor nos escolheu para ser filhos e filhos amados, o lugar aonde os céus convergem com a terra, o lugar, Senhor, aonde as tuas mãos se estendem para abençoar os filhos, Senhor, que se achegam até a ti, criados à sua imagem e semelhança por benefício de Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, tenha liberdade nos nossos corações. Fala conosco, ó Deus. E desde já, ó Pai, eu peço que o Senhor dê ordem aos teus anjos a nosso respeito. A cada canto dessa casa hoje, Pai, seja cercado pelas tuas milícias celestiais, ó Deus, com espada de fogo desembainhada para quebrar toda a resistência no campo espiritual aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, desde já eu repreendo todo comichão aos ouvidos, todo ladrão de mente, tudo aquilo que rouba a nossa atenção para aquilo que o céu quer liberar sobre as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, todas as distrações sejam postas lá fora, porque a partir de agora quem fala é o teu reino. Senhor, nós dizemos e te louvamos no nome de Jesus. Davi, vem comigo. Irmãos, podem se sentar. Eu louvo ao Senhor Jesus porque nesses dias de primícias o Senhor tem confirmado no meu coração que eu escolhi o lugar certo. E que essa decisão não foi minha, foi o céu que me trouxe para esse lugar. Porque nós vivemos em um tempo, irmãos, que o evangelho que é pregado é superficial, é um evangelho materialista, que parece que Jesus é uma loteria onde quem entra pobre sai rico. Parece que Jesus é um ídolo que eu só o procuro, ou só preocupo com ele quando as coisas vão más, sobre a situação financeira da minha casa, ou sobre o meu relacionamento com o meu cônjuge. Mas nessa casa não, Deus tem liberado direcionamentos proféticos, o céu tem falado através dos filhos de Deus desse lugar. E cada palavra profética liberada aqui, eu tenho sentido que o céu é desejoso de liberar promessas de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Aqui tem sido ministrado sobre o desejo de levantar-se e altar. Aqui tem sido ministrado sobre o desejo de ter uma intimidade com o seu Criador. Aqui tem sido ministrado sobre o desejo de orar, de se relacionar com o Deus que te fez a sua imagem e semelhança para estar com Ele e andar com Ele. Aqui tem sido ministrado sobre graça, sobre o mês do Espírito Santo, sobre aquele que é a pessoa, não só um poder, um vento, um fogo, não, é a pessoa que nos aperfeiçoa como noiva, como igreja, como aqueles que estarão nos braços do teu amado Jesus Cristo. Daqui a pouco, só mais um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir, virá e não tardará. Aqui tem sido ministrado princípios que nós sabemos que são eternos. Um evangelho que é o evangelho do reino, o evangelho que não fala de coisas perecíveis e passageiras que passam com o tempo, que a erva, que são como a erva que murcha, ou como a névoa que se esvai, não, coisas que vão perdurar pela sua eternidade. E hoje eu quero liberar uma palavra rema sobre o mês 11, que representa o mês de novembro, porque levantar um altar a Deus é muito bom, ter intimidade com o Senhor é melhor ainda. Ser direcionado pelo Espírito Santo é tudo que Deus deseja para mim e para você. Mas nada disso acontece se você não tomar uma decisão por se render a Cristo. Toda a nossa vida é pautada em decisões. E a maior decisão do homem nessa terra, nesse lugar onde nós estamos, é decidir por viver num reino do império das trevas, no reino caído, ou no reino do Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. E para que isso aconteça, nós precisamos tomar uma decisão verdadeira de coração aberto. É preciso se decidir entre um lugar. E eu quero falar sobre isso, sobre decisões. Evangelho é sobre novo nascimento. Evangelho é sobre se render a Cristo. Não pegar Jesus como mais um ídolo, um medalhão, para adquirir bens, para adquirir coisas. Não contemplar o nosso Deus só pelas tuas mãos, pelo que Ele pode oferecer, mas buscá-lo em adoração, contemplando a tua face, porque Ele é.
por tudo que Ele já fez por mim e por você naquela cruz. E eu quero falar mais a respeito disso. E para aprofundar mais a respeito de decisões, eu quero que você me acompanhe no texto, a começar por Mateus capítulo 8, versículo 19. Abra a tua Bíblia ou ligue o seu aplicativo e me acompanhe, por favor. Mateus capítulo 8, versículo 19, diz assim: E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a tua cabeça. E quero ler um outro texto também, que está em Lucas capítulo 8, versículo 37, que diz assim: E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E o último texto está em Mateus capítulo 13, verso 44, que diz assim: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Amém? Pode se assentar. Nós estamos falando aqui sobre 3 textos distintos, mas que nos levam a uma mesma aplicação. Antes de Jesus, eu quero aprofundar nesse texto no capítulo 5 de Marcos. Daqui a pouco eu vou me aprofundar nele. Quem quiser acompanhar já pode abrir Marcos capítulo 5. O evangelista São Marcos. Mas esses 3 textos lidos, eles falam sobre uma decisão. O texto que antecede o contexto da história do Gadareno, que antecede a ida de Jesus, quando ele decide pegar o barco e ir para aquela terra para libertar aquele homem, foi lido em primeiro lugar aqui em Mateus 8,19, onde um doutor da lei chega até Jesus, dizendo que ele seguiria Jesus até aonde ele fosse. Mas Jesus, ele dá uma palavra interessante para esse homem. Ele diz: as aves dos céus têm seus ninhos, e as raposas dos seus covis, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a tua cabeça. Ou seja, seguir a Jesus vai muitas vezes lhe implicar deixar coisas, situações, sair da zona de conforto. Então quem segue a Jesus tem que estar disposto a não estar na zona de conforto, a não ficar preso em benefícios terrenos. Ele está falando até as raposas têm um lugar de conforto, até as aves têm o seu lugar de conforto, mas me seguir vai implicar a você deixar os lugares que te beneficiam. Me seguir vai te implicar a responsabilidade de seguir aquele que pode te dar vida, mas muitas vezes esses lugares que você vai segui-lo vai lhe implicar a correr riscos de morte. Então seguir Jesus é uma decisão que provavelmente vai te levar para lugares arriscados, vai te levar para lugares de perdas, vai te levar a sair, te provocar a sair da tua zona de conforto, dos lugares que você recebe os teus benefícios. E um outro texto também lido aqui, ele fala sobre um homem que encontrou um tesouro num campo, e ele, encontrando esse tesouro num campo, ele escondeu para si e saiu correndo para se desprender de todas as suas posses, para tomar posse daquele tesouro. E aqui eu falo de alguém no reino de Deus que tomou a decisão de verdadeiramente seguir a Jesus, não tê-lo como um ídolo, não tê-lo como alguém para obter benefícios. Sabe por quê? Porque quando eu encontro um tesouro e olho para o que ele pode me dar, eu não estou preso daquilo que eu tenho que deixar.
E verdadeiramente o que tipifica que eu tenho um novo nascimento, que eu me converti a Jesus, é quando eu não faço conta pelas coisas que eu tenho que deixar por Jesus. Eu não sei se você já chamou alguém para a igreja, ou convidou alguém a se batizar, a fazer uma aliança com Deus, e ele disse: olha, eu até vou, mas eu ainda não estou pronto. Eu até vou, mas eu não estou preparado. Ou seja, ele estava dizendo, com outras palavras, o pano de fundo dessa expressão é dizendo: olha, eu não estou pronto para deixar o meu conforto, eu não estou pronto para deixar o meu pecado, eu não estou pronto para deixar esse reino que me beneficia com quebra de princípios. Certa feita, eu fui chamado para entregar uma cesta básica na minha cidade a uma pessoa que estava passando por necessidade. E naquele dia eu cheguei naquele lugar com um amigo meu, e orei para uma mulher, e aquela mulher foi uma guerra de mais ou menos umas 3, 4 horas orando por ela, porque ela estava possessa de muitos demônios. Muitos demônios. E depois daqueles demônios serem expulsos, eu conversei com ela e falei: filho, oração não é medalhão. Oração, ela não é um ídolo. Oração não é algo que vai te blindar, não. Oração é um meio de se chegar a um relacionamento com quem pode te guardar, que é Jesus. Só há uma forma desse mal não voltar à tua vida: você deixar a vida que você tem hoje, para a vida de Jesus se manifestar em você. Só que essa mulher, ela me deu uma resposta que me fez sair dali frustrado. Ela disse que não queria ir à igreja, ela falou que não queria participar dessas coisas, porque ela tinha um relacionamento com um homem casado. E a palavra que Deus me deu para ela naquele momento é que Deus não destrói uma família para construir outra. Muitas pessoas não vêm para Jesus, ou não fazem uma aliança com o Senhor, ou não se rendem ao Rei Jesus, porque estão presas a um reino de iniquidade. Estão presas às tuas mazelas, mesmo sabendo que estão em um império de trevas, mesmo entendendo que estão sendo manipuladas, elas abraçam o seu pecado de estimação e não deixam que Jesus opere nele a transformação para mudar a sua história. O Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 20, Jesus diz ao Nicodemos que aquele que está no império das trevas, aquele que está em trevas, ele não vem para a luz para que suas obras não sejam manifestas. E é isso que acontece com muitos de nós. Muitos de nós, muitas vezes, não viemos para a presença de Deus, não nos rendemos a Cristo, porque nós não queremos tirar a poeira debaixo do tapete, a sujeira que está ali escondida. E nós sabemos que quando a luz de Cristo vem sobre nós, Ele revela em nós a nossa real condição. Ele revela em nós a nossa miséria, para que Ele provoque em nós a cura, o novo nascimento para um reino, que é um reino de luz e não de trevas. E é isso que o Senhor Jesus, Ele quer para mim e para você: nos transportar do império das trevas para a maravilhosa luz do teu reino, do Filho do teu amor. Jesus Cristo é luz, e aonde há luz, a treva não pode ter comunhão. Não pode jorrar de uma mesma fonte rios de águas amargas e rios de águas doces. Não, Jesus não comunga com quebra de princípios. A gente fala muito sobre conversão, a gente fala muito sobre metanoia. Certa feita, no capítulo 3 de São João, Jesus chega até Nicodemos. Nicodemos vem até Jesus à noite, e aquele homem era chamado como príncipe dos judeus, um homem conhecido, um doutor da lei, um homem que conhecia a palavra do Senhor. E Jesus não passa a mão em sua cabeça, Jesus não afaga, Ele não afaga o seu ego, não. A primeira palavra que Jesus libera para aquele homem, mesmo sendo um líder religioso, é dizendo que: ei, se você não nascer do Espírito, você não pode ver o meu reino. Ei, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode nem entrar no meu reino. Nascer da água e do Espírito é do arrependimento e da santificação que o Espírito Santo quer proporcionar a cada filho de Deus que se rende ao Mestre. Mas isso só pode acontecer se no meio desse caminho entre Gadara, que é um lugar de resistência, e Jesus, você tome uma decisão por Ele. No Antigo Testamento, quando um rei, ele dominava sobre o outro, ele tinha direito aos seus despojos. Ele tinha direito agora sobre o domínio em todo o seu território.
Ou seja, ele declarava diante dos homens e dos céus e da terra que ele perdeu, ele se rendeu àquele rei. A conversão verdadeira, ela acontece nesse momento, quando você se depara com Jesus nesse lugar de resistência chamado Gadara, e você decide sair desse cercado, desse pecado de estimação, se expõe para Ele no seu coração, nas tuas falhas, nos teus medos, nas suas debilidades, e diz: Jesus, eu me rendo, pode tomar conta de todas as áreas da minha vida, Jesus, governe sobre mim. Jesus, eu desisto de tentar viver sobre a força dos meus braços. Jesus, eu desisto de tentar viver a minha vida do meu jeito. Venha e reine sobre mim, Senhor. E esse é o convite para Jesus, a cada um que se aproxima dele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, a conversão, o novo nascimento, a rendição a esse reino depende de uma decisão. Se alguém ouvir e abrir a porta, Jesus não vai tomar essa decisão por você. Satanás não pode te influenciar contra essa decisão no seu coração, no seu espírito. Mas você hoje tem essa graça, tem essa liberalidade do céu, de estender as tuas mãos e dizer: Senhor, eu me rendo, Senhor, eu desisto, Senhor, eu fui vencido, Senhor, eu fui derrotado. A partir de hoje, o Senhor tem, Pai, legalidade sobre todas as áreas do meu coração, sobre o porão da minha alma, naquele lugar que nem eu mesmo gosto de visitar. Sim, Deus, entra e transforma a minha vida. O Espírito Santo está aqui nessa noite, irmãos. Eu não sei se você se enquadra nessa situação, se conhece alguém que passou ou está passando por isso, ou até você mesmo ainda está nesse caminho de resistência. Mas o Senhor Jesus, mais uma vez, Ele nos dá esse direcionamento. O Senhor Jesus, mais uma vez, Ele está aclamando a tua noiva: ei, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Ele está batendo na porta do nosso coração. E o outro texto que foi lido, Lucas 8:37, fala sobre toda uma cidade reunir, uma multidão se reunir para expulsar Jesus do seu território. Essa história todos nós conhecemos. Essa história fala de um dia que Jesus decidiu pegar um barco para aquela cidade, uma cidade chamada Gadara, que significa cercado, fronteira ou resistência. E nessa cidade havia uma cultura de criação de porcos. E embora fosse uma cidade, um território gentil, era uma cidade dentro de Israel. E nós sabemos que em Israel era proibido se cuidar de porcos, era proibido se alimentar com os porcos. Então era um lugar onde o comércio girava em torno da quebra de princípios para com Deus. E naquele lugar, quando aquele homem é liberto, quando Jesus chega e liberta aquele garoto acometido de legiões, de demônios, aqueles demônios, eles vão para aqueles porcos, eles pedem permissão para serem transportados para porcos, e 2.000 porcos são lançados no mar, pelo precipício, e dão prejuízos àqueles homens. E depois de libertado, aqueles homens vêm e saem contando para os seus senhores, para os donos dos porcos, o que Jesus fizera. Mas aqueles homens não vêm no sentido de dizer o que Jesus trouxe como libertação, o que Jesus trouxe como restauração, o que Jesus trouxe como benefícios do teu reino. Não, eles vêm dizer a respeito dos prejuízos dos porcos. Eles veio falar a respeito daquilo que perderam por causa de Jesus. E muitas vezes nós expulsamos Jesus porque nós não estamos dispostos de abrir mão, de pagar o preço por aquilo que nós estamos perdendo por Ele. Esse negócio de crente é muito difícil, pastor Rogério. Tem que estar na igreja direto, meu cansaço, Deus entende. Esse negócio é muito difícil, tem um negócio lá de dar o dízimo, tem um negócio lá que tem que dar oferta, tem um negócio lá que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem um negócio lá que eu não posso mais sonegar imposto na minha empresa, tem um negócio lá que agora que eu tenho que consertar a minha vida, tem um negócio lá que... Meu irmão,
A gente está fazendo contabilidade dos nossos prejuízos, não estamos enxergando a restauração e as promessas de Deus no nosso território. Nós estamos fazendo contabilidade daquilo que perdemos e não estamos enxergando aquilo que nós ganhamos na cruz. Parece um preço alto a ser pago. A contabilidade daqueles porcos, do comércio daqueles porcos, girava em torno de muito dinheiro, era muita grana para aquele tempo, mas esse muito dinheiro tipifica o valor do homem. Porque quando nós olhamos para Deus, nós vemos que verdadeiramente aquilo que tem valor não tem preço. Por exemplo, na época que eu estava em Valadares, pouco tempo agora, na época da pandemia, eu estava no hospital e eu presenciei a mãe da irmã Grazi e da Glau dependendo de um respirador artificial para sobreviver. E se ela permanecesse naquele lugar, provavelmente ela chegaria a óbito. Agora, quanto você acha que vale ter sua mãe com saúde restaurada novamente? Qual o preço disso para você? Qual o preço de ter o seu filho liberto? Qual o preço de ter o seu filho liberto das drogas, dos vícios, da pornografia? Qual o preço que tem de ver o seu cônjuge liberto dos vícios, da prostituição, da lascívia? Qual é o preço de ter o seu casamento restaurado, a sua aliança renovada? Qual é o preço de ter a sua vida restaurada em todas as áreas pelo Rei Jesus Cristo? Qual é o preço? Eu quero te dizer, o preço foi o sangue de Jesus sobre aquele madeiro. O preço foi o chicote, o açoite do Filho de Deus. Eu quero te dizer que o preço foi o homem perfeito, o Senhor Jesus Cristo se encarnar, deixar sua glória, vir como um servo sofredor, que deu a vida por mim e por você, carregou sobre os teus ombros o meu e o seu pecado, que nos deu liberdade, que tomou da taça da ira do Pai, para que a gente bebesse da sua justiça. Esse foi o preço por Deus. Esse foi o preço pago por Ele. E quando nós enxergamos o preço que foi pago por Ele, aquilo que nós deixamos por Ele fica muito pequeno. Aí já entra o texto que foi citado aqui, de Mateus 13:44, do homem que encontrou um tesouro em um terreno. O homem que encontrou um tesouro em um terreno, a Bíblia fala que ele saiu correndo para vender todas as suas posses, para tomar posse daquele tesouro maior. Ou seja, quando eu encontro Jesus, que é o verdadeiro tesouro de grande valor, as outras coisas perdem o brilho diante dele. Nada permanece de pé diante da glória de Deus. Se nós ainda não estamos dispostos a se sacrificar, se nós ainda não estamos dispostos a sofrer o dano, se nós ainda não estamos dispostos a dizer para os céus, a terra, os anjos, o inferno: eu perdi, eu desisto, eu me rendo ao senhorio de Cristo, nós ainda não estamos dispostos a viver as promessas de Deus sobre esse lugar. No Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus Cristo diz: porque me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando. Ou seja, ninguém vai conhecer a Deus como Pai, se não se submeter a Jesus como Senhor. Nós precisamos tomar essa decisão de sucumbir à nossa vontade, de se submeter a esse reino, de se dobrar a Jesus, dizer: Jesus, seja com as panelas vazias, seja, Senhor, sem dinheiro no banco, seja o Pai sem saúde, seja o Pai cansado, eu vou te servir, eu vou estar na tua casa, eu vou estar na tua presença, eu vou me render ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor é o ar que eu respiro. Nada é maior do que Ele. A Bíblia fala que Ele escreveu sobre todos os nossos dias antes que um deles tivesse acontecido. Ou seja, antes que você nascesse no ventre da tua mãe, o Senhor já tinha escrito uma história sobre você. E a decisão que o Senhor, Ele coloca sobre nós hoje, é se você vai querer viver a tua história do seu jeito, ou se vai querer viver a história de Deus sobre a sua vida. Mas entre Jesus e Gadara existe uma decisão, e essa decisão quem toma não é o Senhor, essa decisão é de responsabilidade humana.
ela é minha e ela é sua. Agora eu queria falar um pouco mais sobre a vida desse homem, um pouco mais sobre o que esse homem estava vivendo, porque eu vejo no gadareno artimanhas do inferno sobre as nossas vidas. Eu vejo as mesmas estratégias que estavam aprisionando esse homem sobre muitos de nós, sobre muitas das nossas famílias. A Bíblia vai dizer no versículo 2, que saindo Jesus no barco, logo encontrou um homem dos sepulcros, com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros. Esse homem já perdeu o seu vínculo com a sua família. Esse homem já não abraçava os seus filhos, esse homem já não abraçava os teus pais, esse homem tinha quebrado o vínculo com a tua família. A maior estratégia de Satanás não é acabar com a tua renda, fechar as portas de emprego, não é abater a sua fé, não, é desestruturar a tua família, porque família é projeto de Deus, família é a origem do projeto de Deus sobre a terra. A ordem divina, segundo a visão bíblica, é Deus, porque Deus sempre é Deus, sempre foi Deus, Deus é pré-existente. E a segunda ordem é família. O primeiro projeto de Deus sobre esse lugar é a família. E após a queda daquela família, o projeto de Deus é a igreja, para o resgate da família. Ou seja, se somos uma igreja forte, somos uma família forte. E essa é uma prerrogativa para nós cristãos. 1 Timóteo 5,8, Paulo deixa claro que se nós não se preocupamos com a nossa família, com os nossos, do nosso sangue, nós perdemos a nossa fé e somos pior do que o incrédulo. Porque o nosso primeiro ministério não está no púlpito, não está no microfone, não está no louvor. O nosso primeiro ministério está dentro da sua casa, está dentro da minha casa, está no meu sangue, está na minha família. Ela é o maior presente e a dádiva do Senhor sobre você, é a tua família, é a tua casa. Em 2019, Deus me deu um projeto sobre evangelismo interdenominacional. E nós saímos todos os dias, toda sexta-feira, de 10 horas da noite até 3 da manhã, evangelizando pelas ruas, levando cobertores, fazendo orações, proclamando o evangelho, jovens, crianças. E com o tempo a gente conseguiu levar 15 pessoas, 15 moradores de rua com frequência, para fazer um trabalho de libertação numa igreja com um amigo meu, um pastor amigo meu. E o que mais me chamou a atenção não foi as características de gadareno, não foi a força descomunal, sobrenatural, não foi o piseiro que eles fizeram dentro da igreja, não foram os gritos, não foi nada disso. O que mais me chamou a atenção naquele tempo é que Satanás, ele usava a mesma estratégia para com todos. Todos tinham quebrado o seu vínculo familiar. Filhos estavam com um relacionamento quebrado com os pais. Pais já não falavam com seus filhos. Filhos expulsaram pais de dentro da casa. Esposo, o cônjuge, sucumbiu à traição e se entregou aos vícios da rua. Então a ação de Satanás, o start para levá-los àquela situação de domínio das trevas, era um só: acabar com a estrutura chamada família. Família, todos eles romperam com suas famílias. Como esse homem que tinha suas moradas nos sepulcros, aqueles homens agora tinham sua morada na rua, no meio da violência, no meio dos vícios, no meio do tráfico, no meio da prostituição. E o start do império das trevas dominar o território da vida deles foi o que? Quebra de aliança com a família. Como eu disse aqui, Gadara significa resistência. E no nome do Senhor Jesus Cristo, se há alguma resistência de raiz de amargura contra a sua família, hoje os céus estão abertos. Hoje é dia de liberar perdão sobre esse lugar. Hoje a graça do Senhor Jesus Cristo te fortalece a decidir por perdoar quem te feriu, para que as tuas feridas sejam saradas. Hoje é tempo de decisão.
A Bíblia vai dizer, no verso 4: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Eu estou falando aqui de alguém foragido da justiça. Eu estou falando aqui de alguém que para a sociedade já não tinha mais jeito, que o negócio era trancar, era algemar, era guardá-lo para privar a sociedade da sua violência, que eles não tinham mais uma solução para aquela vida que aterrorizava toda uma cidade. Mas nós sabemos que o que a sociedade não tem resposta, o que a religião não tem resposta, Jesus resolve. Eu conheci um homem que foi um dos primeiros, se não o primeiro, na minha cidade, a se formar em direito dentro da cadeia. Mas o que levou a ele a se formar em direito, a procurar o crescimento intelectual, foi primeiro o crescimento espiritual. Ele se tornou primeiro um pastor dentro da cadeia. Ele se tornou um pastor muito conhecido. E assim que ele se converteu, ele começou a ganhar muitas almas para Jesus dentro da prisão. E ele, depois que saiu da prisão, ele pediu permissão e conseguiu uma brecha para voltar para a prisão e construir uma igreja lá dentro. E daquele lugar onde reincidia crimes, prostitutas, daquele lugar onde reincidia pessoas que causavam danos à sociedade, agora estavam saindo ali obreiros, missionários, pastores, presbíteros. Porque o que a sociedade, a filosofia, o que o direito, o intelecto não consegue resolver, a palavra de Deus resolve. O evangelho é poder de Deus para a salvação do homem. O evangelho, ele dá jeito àquilo que você acha que não tem mais jeito. O evangelho, ele conserta aquilo que você diz que não tem mais jeito, que não tem mais estrutura, aquele caminho todo que você fala, isso não vai dar em nada, esse camarada não tem jeito. Jesus diz, tem jeito sim, a minha graça basta, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pasmem, mas hoje é das biqueiras que saem os melhores pastores. Hoje é das zonas de prostituição que são as maiores missionárias. Pasmem, mas é das ruas que muitas vezes saem os melhores obreiros. Porque eles estão dispostos a entregar tudo que eles têm, por aquele que os resgatou. A Bíblia diz que nós não estamos aqui vestidos bonitinhos, cheirosos, porque somos bons. A Bíblia diz e deixa bem claro que tudo isso aqui é graça. A Bíblia diz que quem muito foi perdoado, muito ama. A Bíblia diz que o amor de Deus cobre uma multidão de pecados. Se nós estamos aqui, não é porque somos bons, não é pela força do nosso braço, não é por alguma obra ou por algum feito, não. Se nós estamos aqui é porque um dia tomamos a decisão de não só confessar a Jesus na terra, mas ter o nosso nome arrolado nos céus. Jesus está nessa casa. A Bíblia vai dizer que esse homem andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelo sepulcro e se ferindo com pedras. Isso está falando de alguém que já não dormia há tempos. Eu não sei se você sabe, mas para a qualidade de vida humana é preciso alguns requisitos básicos, como a comida, como a água, como o sono. E o sono foi usado até como objeto de tortura, porque quando uma pessoa não dorme, ela sucumbe à loucura. Isso era usado nos campos de batalha, nas guerras. Pessoas ficavam dias sem dormir, e depois de sucumbir à loucura, se obtinha qualquer informação daquela vítima. Essa pessoa, esse garoto já estava há dias sem dormir. E não só isso, esse garoto se cortava com pedras afiadas. A Bíblia vai dizer que ele tentava contra a sua própria vida. Essa é a realidade entre nós hoje. Eu não falo entre nós, pessoas que estão na sociedade, eu falo entre nós, pessoas que estão dentro da casa do Senhor. Muitos dos nossos jovens estão tentando contra a sua própria vida.
Muitos dos nossos jovens estão entrando em depressão, muitos dos nossos jovens estão sucumbindo, mas eu quero te dizer que isso não pode ser aceitável diante de Jesus. Esse lugar de resistência será quebrado, porque a promessa do Senhor sobre nós não é que os nossos filhos se cortarão, se automutilarão, não, é que os nossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos filhos sonharão, e dos seus servos Ele levantará o teu espírito. Os nossos filhos não serão governados pelas trevas, mas pela luz do Espírito do Senhor. Os nossos filhos não serão aprisionados, mas vão viver a verdadeira liberdade que Cristo tem para nos dar. As nossas gerações serão remidas através de decisões que eu e você tomamos hoje. A restauração da nossa casa depende de você abrir o coração e dizer: Jesus, eu me rendo. E a Bíblia vai dizer que, ao ver Jesus de longe, no verso 6, ele correu e adorou. Ele não adorou no sentido de se submeter a Jesus em espírito e em verdade, mas ele adorou em reconhecer que agora ele não era mais a autoridade naquele lugar, porque o valente mais valente acabara de chegar. E quando Jesus chega no território, meu irmão, não tem para principado, não tem para potestade, não tem para demônio, porque o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, diante dele todo joelho se dobra, toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor sobre os céus e Senhor sobre a terra. Fique sobre os teus pés. Feche os teus olhos por um momento. Eu não sei qual área da sua vida ainda tem alguma resistência ao Espírito Santo. Eu não sei qual área da sua vida ainda precisa se render ao senhorio de Cristo. Eu não sei qual área da sua vida ainda está entre Gadara e a presença de Deus, esse lugar de resistência, esse lugar cercado, onde você tem aquele pecado de estimação, onde você tem aquele costume que você sabe que vem fruto de um reino de quebra de princípios. Mas eu tenho certeza de algo liberado do céu sobre essa casa hoje. Aleluia! Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está entre vós, Ele está entre nós, Ele está nessa casa hoje. Ele está lavando as tuas vestes, Ele está liberando graça sobre o teu coração, para liberar essa casa, para que o Espírito venha fazer morada e liberar sobre você a eternidade com Jesus. Feche os teus olhos. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus. Eu sinto a tua presença nessa casa hoje, ó Pai. Labaraço, dequeta, labaço, debaço. Arabalabaço, dequeta, labaço, debaço. Senhor, libera uma atmosfera do cabote de Deus aqui. O peso da sua glória, ó Pai, venha despedaçar todo o jugo. O peso da tua glória, ó Deus, venha, ó Pai, quebrar os grilhões, ó Deus, a força do teu Espírito, ó Pai, venha falar nesse lugar, no porão da alma, venha liberar graça sobre graça, ó Pai, para que os céus sejam abertos, para que o coração seja quebrantado, um temor, ó Pai, seja liberado sobre o coração de cada um que entrou nesse lugar aqui hoje, ó Pai. O Espírito com batismo de quebrantamento seja liberado sobre a igreja de Jesus agora. Oh Pai Todo-Poderoso, vai liberando, Senhor, vai liberando, ó Pai, a atmosfera do Espírito Santo, vai liberando, ó Pai, vai quebrando todo o céu de bronze, vai quebrando toda a resistência, vai quebrando, ó Pai, todo lugar que traz o comércio de iniquidade, todo lugar, ó Pai, sombrio, de trevas, que nos impede de se render a Jesus nessa casa. Oh Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que o Pai, Ele está sobre essa casa. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor está liberando graça aqui, Jesus.
libera sobre nós, libera mais unção, mais quebrantamento, mais poder, mais graça. Oh Pai Todo-Poderoso, libera, Senhor, a metanoia, a mudança de mente, a mudança de atitude, a verdadeira conversão e nascimento ao Teu reino. Sim, Deus, governe sobre nós, ó Pai, governe sobre o porão da nossa alma. Tenha liberdade, Espírito Santo. Tenha liberdade, Espírito Santo. Pois tudo vem de ti. Vem curando, e Espírito tudo Santo. está em ti. Por ti vou caminhar. Aleluia, Jesus. Tu és a direção. O sol a me guiar. Tudo pode passar. Hoje é tempo de decisão. Seu amor jamais me deixará. Sempre a desistir. Novo amanhã preparado pra mim. Nós nos rendemos a Ti, ó Deus. Sim, meu Deus. Preparado pra mim. Eu me rendo a teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Hoje é tempo de decisão. Aí onde você está, o Espírito Santo está batendo a porta do teu coração. O Espírito Santo quer restaurar alianças nesse lugar. O Espírito Santo quer restaurar alianças feitas nesse lugar. É um tempo de decisão, é um tempo de mudança, é um tempo de levantar altar, de ter intimidade, é um tempo de dar legalidade ao Espírito Santo para colocar toda a casa no lugar, para ajeitar a tua vida, entregando e submetendo a ela ao Deus vivo. Libera, Jesus. Libera mais graça, Jesus. Quebra, Jesus, todas as áreas de resistência nas nossas vidas. Senhor, o nosso coração é teu. Venha e governe sobre nós, ó Deus. Venha e governe sobre nós, ó Pai. Nós damos autoridade e legalidade a Ti para governar sobre todas as áreas da nossa vida. Oh, Papai querido e amado, libera, Senhor, a Tua atmosfera e o batismo de quebrantamento sobre os nossos corações. Arranca, ó Pai, o coração de pedra e coloca um de carne sensível com a voz. Sim, ó Deus, nós decidimos por Ti, Jesus. Nós nos rendemos a Ti, ó Pai. Se você se entrega a Jesus de todo o coração e quer renovar a sua aliança com Deus essa noite, aí onde você está mesmo, com os olhos fechados, o céu está aberto essa noite. Diga para Jesus: Senhor, eu me rendo. Diga para Jesus: Senhor, eu descanso no Senhor. Diga para Jesus: Jesus, nunca mais eu quero tentar do meu jeito. Diga para Jesus: Jesus, Tu tens liberdade no meu coração. Tira tudo que não é Teu. Tira tudo, Senhor, que me rouba da Tua presença. Aleluia.